Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das quartas-feiras. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, Cidade das Flores, estância turística. É muito bom estarmos juntos, como todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro maravilhoso, Poesia dos Imortais. E para entrarmos nesse clima espiritual, quando os amigos vão chegando, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, através do benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A mensagem 97. O Verbo é Criador. A mensagem se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus. Mateus, capítulo 15, versículo 18. Emmanuel nos diz: o ensinamento do Mestre, sob o véu da letra, consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração, como fonte emissora do Verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Emmanuel vai discorrendo como que cada um reage. A página se chama O Verbo é Criador. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus. Mateus, capítulo 15, versículo 18. E ele encerra dizendo: é imprescindível vigiar a boca, porque o Verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina o homem. Queridos amigos, unidos aos benfeitores e pedindo a Jesus que também possa estar nos nossos corações, nós vamos iniciando mais esse encontro, Poesia dos Imortais, e convidamos a esses imortais que nos legaram essas mensagens tão belas, essas poesias tão profundas, para que também estejam conosco. Nós vamos dando início e só podemos dizer: muito obrigado, Senhor. Sê conosco, agora e sempre. Que bom! Boa noite, Cida, Sandra, Márcia, Erli. Os amigos vão chegando, é uma alegria estarmos juntos, como todas as quartas-feiras,
às 20 horas, buscando trazer essa essência dessa mensagem tão bela que vem através desses poetas que da imortalidade, utilizando-se da mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele nos legou poesias lindas que se encontram no livro Parnaso de Além Túmulo. Olá, Vanessa, seja bem-vinda, que bom. Vamos formando essa grande rede de doação, de fraternidade, de amor, de esperança. O mundo precisa de muita esperança, de muita coragem, de fé, de confiança. E nós vamos hoje trazer a poetisa Alta de Souza com o poema Mãe, Mãe, o poema que escolhemos. Mas aproveitamos também saudando a Zeusa. Seja bem-vinda, Zeusa, sinta-se abraçada, sinta-se acolhida no nosso encontro de almas. Que bom estarmos juntas. Alta de Souza, mas antes de trazermos a poesia Mãe de Alta de Souza, para quem nos acompanha, nós temos semanalmente, primeiro fomos comentando a introdução do livro Parnaso de Além Túmulo, e agora nós estamos trazendo as palavras do nosso querido Chico, palavras minhas. Ele vem contando a sua trajetória, a sua infância, as dificuldades, a família numerosa, a mãe que retornou à pátria espiritual quando ele ainda só tinha somente 5 anos de idade. E ele vai falando sobre uma das irmãs que passou por um grave processo obsessivo, mas que um casal espírita cristão acolheu a sua irmã, orientou, auxiliou, e ela se libertou daquela problemática. E eles, que eram católicos, acostumados, era a religião que eles conheciam, o catolicismo, eles começam a compreender essa nova verdade. E eles vão criando o estudo, vão se reunindo para poder dar continuidade a essa doutrina, que para eles era uma doutrina nova, que eles nunca haviam conhecido. E ele prossegue dizendo: sobre esses fatos que eu acabei de narrar, e essas provas irrefutáveis, solidificamos a nossa fé, que se tornou inabalável. E o que Kardec nos ensina, a verdadeira fé, quando é uma fé inabalável, nada vai fazer com que ela se desmorone. E ele, mediante os fatos, mediante as provas da cura da sua irmã, eles começaram a se fortalecer na fé. Em breve, minha irmã regressava ao nosso lar, cheia de saúde, feliz, integrada no conhecimento da luz, que deveria, daí por diante, nortear os nossos passos na vida. E o Chico prossegue: resolvemos então, com ingentes sacrifícios, reunir um núcleo de crentes para estudo e difusão da doutrina. E foi nessas reuniões que me desenvolvi como médium escrevente, semi-mecânico, sentindo-me muito feliz por se me apresentar essa oportunidade de progredir, datando daí o ingresso do meu humilde nome nos jornais espíritas. À medida que ele foi desenvolvendo a mediunidade, as mensagens que ele trazia começaram a ser publicadas nos jornais espíritas. Ele começou a se tornar conhecido. Lembrando que tudo isso aconteceu, o Chico tinha 21 anos apenas. E ele diz, o nome dele ingressa nos jornais espíritas, para onde comecei a escrever sob a inspiração
dos bondosos mentores espirituais que nos assistiam. E ele nos traz uma nota também dizendo que só nos últimos dias de 1931, lembrando que o Chico nasceu em abril de 1910, ele estava com 21 anos completos, com a graça de Deus, desenvolveram-se em mim, de maneira clara e mais intensamente, a vidência, a audição e outras faculdades mediúnicas. O Chico, ele tinha vários tipos de faculdades mediúnicas. Primeiro, começou a psicografia e ele mesmo revela que um pouco mais adiante ele começa a ver, começa a ouvir, além de outras faculdades também que foram surgindo. A vidência, a audição e outras faculdades. Mas a semana que vem nós continuamos, palavras minhas, o Chico contando o início da sua trajetória, porque ele escreve para o primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo. Foi a primeira obra e ele justifica como que isso aconteceu. Vale a pena tomarmos conhecimento. Aproveitando também, mandando um abraço carinhoso para Tassimara, para Sueli, para Cida, todos os amigos que estão conosco. Mas vamos falar agora da poetisa Alta de Souza. Alta de Souza, ela nasceu no dia 12 de setembro de 1876. Nasceu em pleno século XIX, em Macaíba, Rio Grande do Norte. E ela desencarnou em 7 de fevereiro de 1901. Ela viveu poucos anos. Ela viveu cerca de menos de 24 anos, se eu não estou enganada nas minhas contas. Menos de 24. Exatamente, porque ela é de setembro, ela desencarna em fevereiro, portanto, antes de completar 24 anos, em Natal. Ela nasce em Macaíba e desencarna em Natal, no Rio Grande do Norte. Deixou um único livro, Horto, cuja primeira edição foi prefaciada por Olávio Bilac, em outubro de 1899, alguns meses antes do seu desencarne. Em 1900, ou melhor, um ano e pouco, ela morreu em 1901. No ano seguinte, 1900, o livro se esgota em apenas 3 meses. Foi um sucesso, um único livro, mas que deixou a sua marca. A segunda edição, ela já havia desencarnado. Foi feita em Paris, em 1910. E, finalmente, teve uma terceira edição em 1936. E a Alta de Souza era um espírito melancólico, sofredor, muito místico. Seu estilo simples e triste se reproduz perfeitamente também nos versos mediúnicos. No livro Parnaso de Além-Túmulo tem algumas poesias de Alta de Souza, mas nós escolhemos essa em função da época. Nós estamos, esta semana, mês de maio, quando lembramos as nossas mães, então escolhemos o poema Mãe. Olá, Anne, Valdeci, que bom! Os amigos vão se juntando a nós. Então vamos à poesia. Mãe, ó minha Santa Mãe, era bem certo que entre as preces maternas estendias as tuas mãos sobre os meus tristes dias, quando na terra que era o meu deserto,
nos instantes de dor, bem que eu sentia as tuas asas de anjo da ternura, pairando sobre a minha desventura, feita de prantos e melancolia. Flor ressequida eu era, e tu, o orvalho, que me nutria, pobre e empalecida. Era a tua alma, a luz da minha vida, meu tesouro, meu dúlcido agasalho. Pobre e empalecida, ou empalidecida, é o mesmo significado. Exageradamente pálida, branca. E ela diz, meu dúlcido agasalho. Era a mãe. Um suave agasalho, um meigo agasalho, para os seus dias tristes, para os seus dias de sofrimento. Ai de mim, sem a tua alma bondosa, que me dava a promessa da esperança, raio de luz, de amor e de bonança, na escuridão da vida dolorosa. E que felicidade doce e pura aqui senti, após a treve e a morte, fim do terror da minha negra sorte, quando vi teu sorriso de ventura. Então senti que as mães são mensageiras de Maria, mãe de anjos e de flores, e mãe das nossas mães cheias de amores, nossas meigas e eternas companheiras. Alta de Souza, como nós dissemos, seus poemas eram tristes, angustiados, uma vida, quando encarnada, de muitos sofrimentos. E ela prossegue ainda no mundo espiritual, falando das dores, mas lembrando a mãe, aquela que ela tinha ao seu lado e que era o sustento para a sua vida, que lhe dava o equilíbrio, a serenidade, lhe dava a paz. Maio, mês consagrado às mães. E como diz a poetisa, as mães são mensageiras de Maria. Mas quem foi Maria? Para muitos, Maria é venerada. Para outros, foi simplesmente a mãe de Jesus. Para nós espíritas, qual a importância dessa mãe? Maria. Maria, filha de Joaquim e Ana. Nasceu entre os anos 18 ou 20, antes do nascimento de Jesus. Nasceu em Jerusalém ou Séforis, na Galileia, não se sabe ao certo. Naquela época, os registros nem sempre eram confiáveis. As referências históricas a respeito de Maria de Nazaré, que é uma forma helenizada, uma forma grega do nome hebraico Miriam, que significa Senhora da Luz. Senhora da Luz. São escassas as referências e se restringem às narrativas sobre a infância do Cristo que estão nos evangelhos de Mateus e Lucas. Durante a infância, Maria viveu em Nazaré. Possivelmente casou-se aos 14, 15 anos com José. José o carpinteiro, que era da tribo de Davi. No livro Religião dos Espíritos, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, tem uma mensagem que se intitula A Mulher ante o Cristo e nos traz o seguinte: buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida,
preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo, não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar, apagado e simples. Quando Jesus iria chegar, foi aquela mulher simples, escolhida, para receber o embaixador divino. Humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Maria foi a escolhida para receber o mensageiro da paz. O evangelista Lucas transcreve o encontro entre Maria e o anjo Gabriel. Lucas, capítulo 1, versículos 46. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Feliz, bem-aventurada. Gabriel, o anjo, dá a notícia a Maria e ela se coloca à disposição. O espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 30, ele nos traz uma narrativa falando sobre o amor de mãe, na figura de Maria. Como a poetisa Alta de Souza fala de uma mãe que estava sempre ao seu lado, dizendo à poetisa: as tuas mãos sobre os meus tristes dias. Humberto de Campos também narra Maria ao lado de Jesus. E ele vem dizendo, junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria, Maria. Maria passou por angústias ao ver seu filho sofrendo. O desejo de Maria, como de todas as mães, seria livrar seus filhos das dores. Mas nem sempre isso é possível. Cada um de nós precisamos dar nosso próprio testemunho. Em diversas outras obras espíritas, encontramos referências dos orientadores espirituais à sublimidade do espírito, Maria de Nazaré, e a sua dedicação aos espíritos que sofrem, encarnados e desencarnados. E lembramos o espírito Bittencourt Sampaio, quando faz uma reverência à Mãe de Jesus, através de uma oração muito linda, quando ele assim se pronuncia, e está no livro Diversos Espíritos. Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto
que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, há treva e pranto. Não poderia ser mais atual a oração de Bittencourt Sampaio. E ele prossegue: no infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo. É uma oração. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Oração que toca os nossos corações e nós rogamos, ó Maria, que esteja presente, aliviando, consolando. Maria de Nazaré, amada e sublime Mãe de Jesus, é reverenciada como exemplo de amor, dedicação, renúncia, sacrifício. Mas e no Espiritismo? No Espiritismo, também aprendemos a reconhecer em Maria uma entidade muito evoluída, afinal, ela ser escolhida por Deus para receber o Messias, o Salvador, logicamente, que ela tinha levado as virtudes para uma missão tão elevada, tão nobre, de acolher Jesus em seus braços, acolher o emissário de Deus. Mas não se fala muito, como eu disse, com relação à sua vida, mas nas antigas tradições religiosas, especialmente no Novo Testamento, alguns relatos nós conhecemos. E na literatura espírita, através de médiuns respeitados, sérios, temos também informações sobre Maria, revelando-nos que ela continua até hoje zelando com muito carinho pela humanidade terrestre, tanto a humanidade encarnada quanto os desencarnados. Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, nos narra, nos capítulos que fala sobre Maria de Nazaré e sobre o departamento de vigilância, no livro, Ivone nos traz, afirmando o trabalho que Maria continua realizando em benefício dos sofredores. Mesmo diante da dolorosa e indescritível dor, ao ver o filho ser perseguido e crucificado, Maria jamais perdeu a confiança em Deus, aceitando com divina renúncia. Com a personalidade forjada sob o guante do amor, Maria passa a se dedicar aos sofredores, como nos registra Ivone Pereira. A obra Memórias de um Suicida descreve a amorosa e eficiente assistência oferecida por Maria aos suicidas, atuando diretamente e, sobretudo, por intermédio da Legião dos Servos de Maria, que é uma organização vinculada ao Hospital Maria de Nazaré. Maria, Mãe de toda a humanidade.
Maria representa o símbolo de todas as mães, que dedicam suas vidas para cuidar, orientar, velar pelos filhos, independente da idade. Para as mães, os filhos são eternas crianças. A poetisa reverencia sua mãe, que estava sempre a seu lado, dando-lhe forças para enfrentar sua vida de dores e sofrimentos. Maria, desde o nascimento de Jesus, cuida para que o governador espiritual pudesse cumprir sua missão. Foge com o filho ainda bebezinho para livrá-lo da morte. Ao retornar com ele ainda menino, orienta-o para que ele pudesse ter uma vida plena de sabedoria e na fase adulta, ao iniciar seu ministério, Maria encontra-se ao seu lado até o momento supremo. Acompanha-o até o Calvário, vê todo o seu sofrimento e, a partir dali, continua transmitindo a mensagem de esperança que seu filho havia ensinado, até o instante derradeiro, quando ela, agora, é a sua vez de retornar à pátria espiritual. Até o momento da sua chamada, Maria continua levando a mensagem de Jesus. Mas retornando à poesia, mãe, ó minha santa mãe, era bem certo que entre as preces maternas estendias as tuas mãos sobre os meus tristes dias, quando na terra que era o meu deserto. A poetisa compara a mãe a uma santa, aquela santa que orava, que estava sempre em preces, acalentando, aliviando as suas dores. Nos instantes de dor, bem que eu sentia as tuas asas de anjo da ternura, pairando sobre a minha desventura, feita de prantos e melancolia. E as mães não são assim, como aquela galinha que acolhe os seus pintainhos embaixo de suas asas. A mãe da poetisa, com aquelas asas de anjo de ternura, envolvia com todo amor a sua filha. Flor ressequida eu era, e tu, o orvalho que me nutria. Pobre e empalecida, era a tua alma a luz da minha vida, meu tesouro, meu dúlcido agasalho. A mãe era o orvalho, a mãe era aquela que alimentava, que nutria a filha. Ai de mim, sem a tua alma bondosa, que me dava a promessa de esperança, raio de luz, de amor e de bonança, na escuridão da vida dolorosa. E que felicidade doce e pura aqui senti, após a treva e a morte, fim do terror da minha negra sorte, quando vi teu sorriso de ventura, a mãe pronta a acolher. Então senti que as mães são mensageiras de Maria, mãe de anjos e de flores, e mãe das nossas mães, cheia de amores, nossas meigas e eternas companheiras. As mães, mensageiras de Maria, as mães co-criadoras, junto com Deus, meigas e eternas companheiras. Queridos amigos, gratidão a todas as mães, gratidão à poetisa Alta de Souza e ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, desejando
a todas as mães. Muita paz, muita alegria, muita coisa boa no coração. E saudando a todos vocês que se encontram conosco. Paz a todos. E nós convidamos aqueles que somam conosco para fazermos agora a nossa vibração, recebermos o passe magnético espiritual. Para quem desejar, coloque um copinho de água para ser magnetizado, uma garrafinha. E enquanto isso, aproveitamos, mandando um abraço para Marcela, para Fabiana, um abraço para o Derian, para todos que se encontram conosco, para os aniversariantes de hoje, o nosso querido Divaldo Pereira Franco, 94 anos de trabalho, de dedicação, de doação, o verdadeiro cristão que entregou a sua vida na mão de Jesus. Que Deus possa abençoá-lo nessa linda trajetória, querido Divaldo. E queridos amigos, para que nos acompanham, nós vamos fazer a nossa vibração e nesta noite vamos, em especial, pedir por todos os enfermos que encontram-se acometidos desse vírus. Muitos agora em casa, outros nos leitos dos hospitais, mas aonde estiverem, nas instituições coletivas, nas ruas, vão receber o nosso amor, o nosso carinho. Mas nós convidamos aqueles que sentem agora uma necessidade maior de receber, que abram seus corações, mantenham-se em sintonia, mas os que têm possibilidade de doar, vamos criar essa grande rede de doação, de fraternidade, de amor, de esperança, porque os benfeitores se utilizam de nós para poder trabalhar na obra do Pai. Então vamos agradecer, Senhor Jesus, mensageiro da esperança, aonde somos tão crianças, necessitadas de vós. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. E nessa noite, rogando a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, Sheila, Meimei, Joana de Ângeles, Dr. Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Márcio, e todos esses trabalhadores anônimos, que desde a primeira hora se encontram conosco, dando todo o amparo, toda a proteção. E nós vamos agora oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Vamos deixando o nosso coração se expandindo com vibrações de muito amor, de muita paz. E os emissários do bem, utilizando-se das nossas vibrações, do nosso magnetismo, vão manipulando, vão transubstanciando para levar a cura para tantos irmãos que neste momento necessitam, são agora amparados por esses benfeitores. E nós vamos visualizando o trabalho sendo realizado, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, célula a célula, molécula a molécula, toda a parte neurológica, o sistema nervoso, todos os órgãos internos,
todos os centros vitais, o centro laríngeo, os pulmões, as veias respiratórias, trabalhando o timo, aumentando a imunidade, trabalhando o sistema cardiológico, o centro esplênico, do qual faz parte os rins, o fígado, o baço, o pâncreas, suprarrenais, a parte geniturinária, filtrando todas as impurezas, potencializando os filtros, trabalhando os membros superiores e inferiores, a parte circulatória. E os benfeitores vão atuando, célula a célula, molécula a molécula. E cada um desses irmãos vai sentindo agora essa energia plena, essa energia de cura, se fazendo presente, trabalhando toda a parte física, mental, emocional e espiritual. E nós entregamos a esses emissários do bem a continuidade desse trabalho, acolhendo a cada um desses irmãos. E pedimos a outras equipes que se juntem a nós, para junto magnetizarmos as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, magnetizar os aparelhos respiradores, magnetizar os pulmões artificiais, os aparelhos de hemodiálise, as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todos os efeitos adversos, todas as contraindicações. E nós vamos vendo agora, célula a célula, molécula a molécula, o potencial de cura vai se fazendo presente para assistir, para acolher a cada um desses irmãos. E nós vamos oferecendo as nossas melhores vibrações de muito amor, de muita proteção, de muita paz. E os benfeitores amigos vão atuando em nome do Cristo. E em nome do Cristo vão realizando as curas necessárias. E agradecendo, entregando na mão desses benfeitores a continuidade dessa tarefa. Nós vamos agora convidando a todos para dirigirmos os nossos pensamentos aos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos. E nós daremos um tempo para podermos dirigir as nossas súplicas aos emissários que agora em nosso lar acompanham os nossos pedidos.
e entregando na mão desses emissários a continuidade desse trabalho. Nós convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida pelos benfeitores que agora ao nosso lado impõem suas mãos amorosas sobre nós. E nós daremos um tempo para podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, mensageiros do bem, por tudo que nos foi ofertado neste momento. Agradecendo, nós pedimos, Senhor Jesus, permita, Senhor, com que a paz deste momento permaneça em nosso lar e em nossos corações. Com gratidão a cada mensageiro, agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai, nós convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. A Sandra deseja, dizendo o seguinte: infinita bênçãos para todas as mãezinhas encarnadas e desencarnadas. Muita luz. Que assim seja, Sandra. Olá, Gustavo, tudo de bom para você, para todos que nos acompanham, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja presente junto a cada um de vocês. Amanhã, quinta-feira, somente pelo Facebook, o nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo, às 20 horas. Estão todos convidados, vamos aprender para curarmos a nós próprios e podermos trabalhar na obra do Pai. Um abraço a todos. Quem desejar alguma orientação, encaminha para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que nós passaremos as orientações necessárias. O WhatsApp do nosso centro é o 1999 341 6316. 19 é o DDD e o celular 99 341 6316. E convidamos aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec. O nosso é o de Olambra. Temos uma série de vídeos separada pelas playlists, curso, palestras, estudos. Então estão todos convidados, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear essa luz. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito, e podemos mesmo. Olá, Márcio, olá, Daniele.
Até amanhã. Um beijo, paz a todos. Jesus sempre no coração e no lar de cada um de vocês. Olá, Thaís. Paz, um beijo grande. Até amanhã, às 20 horas.